Em primeiro lugar, nós queremos apresentar um projeto diferenciado para Santa Catarina. Nós queremos falar com as pessoas que querem mudança, que estão cansadas da política como ela é e que entendem, assim como nós, que é fundamental que o cidadão comum se envolva na política. Quanto mais raiva e quanto mais a gente se afasta da política, pior fica. O cidadão comum precisa se envolver no processo político, no processo de decisão, para que a gente tenha um governo que atenda às necessidades da grande maioria dos catarinenses. Então é por isso que eu sou candidato e aí é nisso que o PSOL acredita como viés para essa candidatura ao governo do Estado. Muito se fala nas contas públicas. Como equilibrar as contas, mas sem onerar ainda mais o cidadão catarinense? Olha, Fábio, eu entendo que nós vivemos um cenário nessa questão dos impostos que está invertido, está de cabeça para baixo. Quem é muito pobre paga muito imposto e quem é muito rico paga pouco ou quase nada. O maior exemplo disso é que em Santa Catarina, por exemplo, o nosso projeto de isenções fiscais do governo atual, ele isenta de impostos numa ordem de 6 bilhões de reais. Só que o déficit previsto para 2019 é de 3 bilhões de reais. Ou seja, nós deixamos de cobrar em impostos o dobro do que está previsto de dívida para o ano que vem. Então não pode mais continuar assim. Nós precisamos, não é aumentar impostos, mas é fazer setores que ganharam isenções fiscais, não sabemos porquê, ninguém sabe porquê, essa lista é secreta. Nós precisamos abrir essa caixa preta para recuperar o poder de investimento do governo de Santa Catarina. E sem mexer nessa questão, não vai avançar, não tem como fazer sem que a gente reequilibre essa questão dos impostos. Isso não é aumento de impostos, são impostos que já existem e que por algum motivo os atuais governos liberaram o pagamento para alguns setores. Nós precisamos saber quem são, por que recebem, qual é a contrapartida social e reavaliar essa situação para fortalecer o caixa. Em relação às ADRs, qual é o seu pensamento? Pela extinção, pela manutenção? Se pela extinção, como aproximar o governo dos cidadãos nas mais diversas regiões aí do Estado? O modelo das ADRs ele é um modelo de descentralização administrativa. Nós queremos fazer o inverso, nós queremos fazer uma descentralização dos serviços. Não adianta ter ADR aqui cheio de cargo comissionado pendurado nela, sem prestar nenhum serviço, sem não ter nenhum servidor de carreira. E aí quando o cidadão precisa de um exame mais complexo, precisa de um tratamento de saúde mais complexo, ele pega a viatura da prefeitura e vai lá para Florianópolis. Isso não é descentralização de verdade. Nós precisamos descentralizar os serviços, precisamos ter mais oferta de cursos públicos nas universidades, precisamos ter obras de infraestrutura, porque é isso que garante que as pessoas fiquem na sua região. Muitos jovens hoje migram do oeste para o litoral ou até mesmo para outros estados, porque não conseguem aqui realizar os seus sonhos, fazer a faculdade que desejam ou seguir a profissão que desejam, ou porque não tem na universidade pública ou porque na universidade privada não consegue pagar. Então nós precisamos expandir a oferta de ensino superior gratuito em todas as regiões, garantir essas obras de transporte, infraestrutura viária e também descentralizar os serviços de saúde. E essa é a descentralização de verdade. Candidato, no seu entender, o que está sendo pouco falado nessa campanha, mas que deveria ser mais debatido? O que está em segundo plano, mas que deveria ser mais comentado pelos candidatos? Cultura. O setor da cultura é um setor fundamental na economia catarinense. Hoje, só o setor audiovisual, a criação de séries, novelas, publicidade, gera um recurso financeiro maior que o do turismo. E nós falamos muito de turismo e não falamos nada de cultura. Existe toda uma legislação estadual que já existe e que o governo do estado simplesmente não cumpre, não faz, não aplica e os órgãos de fiscalização não fazem nada, nem a Assembleia Legislativa, nem o Ministério Público. Então nós vamos cumprir a lei no que tange ao Plano Estadual de Cultura, ao Sistema Estadual de Cultura, vamos fazer a manutenção dos editais públicos para audiovisual e para as outras modalidades, porque isso não só fortalece a nossa identidade regional, fortalece a nossa produção local, mas também gera emprego, renda, desenvolvimento humano e fortalece essa produção catarinense para o Brasil e para o mundo, né? Temos excelentes cineastas, excelentes produtores culturais que muitas vezes vão embora de Santa Catarina porque não conseguem fazer, são obrigados a ir para o eixo Rio-São Paulo. Então nós precisamos descentralizar também a produção cultural, que é um setor que movimenta muito dinheiro, como falei, mais do que o turismo, e nós podemos gerar muito emprego, muita renda, investindo em cultura e promovendo o desenvolvimento da nossa identidade catarinense. Se eleito, qual seria a sua primeira atitude, primeira ação como governador, no primeiro dia de mandato?
extinguir as ADRs, parar de pagar aposentadoria para ex-governador, que é um escárnio. Se fala muito do rombo da Previdência dos servidores, mas ainda se continua gastando 3 milhões por ano para sustentar ex-governador. Nós vamos acabar com isso. E nós também vamos inaugurar um novo momento no governo de Santa Catarina, onde vamos consultar as pessoas para tomar as decisões mais importantes do nosso governo. Mas de imediato nós vamos combater os privilégios da corrupção, acabar com as mordomias, para a gente poder ter recursos para investir naquilo que realmente interessa: saúde, educação, segurança e assistência social. Que mensagem o senhor deixa para finalizarmos aqui? Qual é a mensagem para o eleitor catarinense? Fábio, eu quero falar com vocês que querem uma nova política, que querem mudar o sistema político brasileiro, que estão cansados do mais do mesmo. E nós falamos muito em renovação e num novo caminho para Santa Catarina, né? Hoje vivemos um cenário em que todos os candidatos que concorrem nunca concorreram ao governo do Estado. Mas não adianta só renovar rostos, nós precisamos renovar projetos. Então a coligação do PSOL com o PCB quer renovar o projeto, quer trazer um novo caminho para Santa Catarina, que construa, que inverta as prioridades e que priorize 99% da população. Então é por isso que nós estamos nessa caminhada e pedimos o voto nos 50 para presidente, governador, ao Senado e para os nossos deputados federais e estaduais aqui da região. E temos excelentes opções aqui em Chapecó e região, no Grande Oeste, de candidaturas combativas e coerentes para nos representar na LESC e em Brasília. Então nós estamos juntos com o Guilherme Boulos e com a Sônia Guajajara, duas grandes lideranças do movimento social brasileiro, pessoas que não participaram dos governos que existiram até aqui e que trazem um projeto de transformação para o Brasil. Assim como nós aqui em Santa Catarina, Boulos e a Sônia têm um projeto de combate à corrupção, de combate aos privilégios da classe política e do judiciário, e vão apresentar nessas eleições propostas concretas para mudar a vida dos brasileiros. Nós precisamos derrotar o atual governo, derrotar o governo Michel Temer, que fez medidas reprovadas pela grande maioria do povo brasileiro e que destruíram o nosso país. Querem entregar o Brasil aos estrangeiros, querem vender a Petrobras, a Eletrobras, destruir o nosso patrimônio, e a nossa candidatura e a candidatura do Boulos estão contra esse processo para devolver o Brasil ao povo brasileiro. Então, é dessa forma que nós entendemos que vamos mudar o Brasil nessa candidatura do Boulos e do Camazão aqui em Santa Catarina.